Boa noite, alunos! Tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa atividade diária vai ser o quê? A correção comentada da nossa atividade de química que a gente já fez, com o assunto que a gente já abordou na aula anterior, que seria o assunto de introdução à química orgânica, que é o estudo do átomo de carbono. A gente viu nas aulas anteriores que o átomo de carbono, quando compõe uma molécula, ela garante a sua naturalidade e a sua definição como composto orgânico. Composto orgânico é aquele que tem a condição de se decompor facilmente na natureza, ser reciclado durante o ciclo natural e biológico da vida. Já substâncias inorgânicas são aquelas que têm essa condição um quanto ineficiente. Por quê? Porque os compostos inorgânicos eles têm as condições de ser mais duradouros e eles não se decompõem facilmente. Eles têm uma certa resistência. Sendo assim, o nosso estudo a partir desse ano, do estudo dos átomos de carbono, que é a química orgânica, a gente vai ver desde a nomenclatura, a estrutura química do átomo de carbono, as suas condições de interagir com outros elementos. Só que, quando aconteceu isso, foi com a descoberta que o cientista, observando, né, a teoria da força vital, o cientista, observando ali, viu que houve uma transformação e que essa transformação foi do cianato de amônia, que é um composto inorgânico, em ureia, que seria um composto orgânico. O que aconteceu? Houve uma reação onde liberou partículas, moléculas, e dessa liberação dessas moléculas houve a formação da ureia, que é um composto orgânico. Daí em diante, pôde-se notar que os elementos que tinham em sua nomenclatura basicamente formada por átomos de carbono, eles tinham uma certa facilidade em se decompor e formar uma molécula. Sendo assim, após esse estudo que revelou essa transformação do cianato de amônia em ureia por Wöhler na década de década de 1800 a 1882, pôde-se então postular e analisar a estrutura molecular dos átomos. Foi aí o pontapé inicial então do estudo do átomo do carbono, que é então que a gente conhece hoje em dia a famosa química orgânica, que é a química responsável para analisar estudos capazes de se decompor naturalmente. Fósseis, o petróleo, dentre outros. Sendo assim, na última aula, a gente viu também o postulado de Kekulé. Só que o postulado de Kekulé, a gente vai ter uma aula ao vivo, transmitida em tempo real, para a gente ter uma noção melhor do que seria esse postulado. Sendo assim, podemos definir que a química orgânica nada mais é do que a parte da química que estuda praticamente todos os compostos que estão ligados diretamente ao elemento químico, onde o elemento químico carbono é o principal constituinte, tá bom? Sendo assim, vamos para nossas questõezinhas. Por volta de 1777, o químico alemão Bergman
propôs a primeira separação da química. Em que consistia essa separação química? O que consistia? Basicamente, o que consistia era a separação da química inorgânica com a química orgânica. Então, química inorgânica é a parte da química que estuda os compostos extraídos dos minerais. Química orgânica é a partir da química que estuda os compostos extraídos dos organismos vivos. Então, respostinha da questão 1. Química inorgânica. Inorgânica. Seria extraída de onde? Dos minerais. Sendo assim, os minerais difíceis de decomposição. Já a química orgânica eram extraídas de onde? Dos organismos. Os organismos vivos. Que basicamente, completamente, os organismos vivos, que a gente chama eles de bióticos, todos eles são formados por interações ou associações de átomos de carbono. Perguntinha 2. Qual a definição mais aceita para a química orgânica hoje? Qual que é? Basicamente o que a gente já havia falado anteriormente, que é a química que estuda os átomos de carbono. Então, resposta da questão 2. Química orgânica é a responsável pelo o estudo do elemento químico carbono. Elemento químico carbono. Que a gente viu lá no postulado de Kekulé, os três postulados, as três condições e características que o átomo de carbono, como ele é tetravalente, ele pode se associar. Então, um dos motivos da melhor definição para estudar os elementos do carbono é que eles se associam, eles podem se juntar, né? Então, essa condição dá a eles essa maior flexibilidade de estudo e análise. Continuando a nossa última questão, qual que seria? Qual foi o experimento feito por Wöhler que alterou toda a concepção química na sua época? Qual que foi? Foi a transformação do cianato de amônia em ureia. Resposta definindo. Em 1828, um aluno de Wöhler derrubou essa teoria, sintetizando em seu laboratório a ureia, um composto orgânico integrante do suor e da urina dos animais, pelo simples aquecimento de um composto inorgânico extraído de minerais, que é o cianato de amônia. Então, qual que foi a conversão do cianato de amônia em ureia? Então, a resposta qual que seria? Questão 3. A transformação química
do cianato de amônia, extraída de um mineral, lembrando, né? Cianato de amônia em ureia. Que a ureia, ela é encontrada onde? No suor dos animais e também é um elemento constituinte da nossa urina, tá bom? Então essas foram as 3 questõezinhas que a gente trabalhou da aula anterior, tudo bem? Então, espero que estejam esclarecidas as dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.